Porque nada adianta termos uma mente de servos, se antes não tivermos no coração a convicção de que o Senhor nos serviu primeiro. Bem-vindos ao primeiro episódio desse canal. Meu nome é Jonathan Edwards e hoje venho trazer algumas indicações de leituras para vocês. São 10 indicações de livros e a cada livro vou trazer um breve comentário para que você possa se sentir instigado a poder ler esses livros também. Bem, eu tentei organizar essa lista baseada nos livros mais fáceis de entendimento até os mais difíceis, os mais robustos. O primeiro livro dessa lista é do livro que eu acabei de citar a frase, o livro Como se Tornar um Cristão Inútil, do Rodrigo Bibo. Ele é um livro muito acessível, com uma linguagem muito simples, mas que não perde a sua profundidade. O Rodrigo Bibo também é autor de um conhecido livro que ficou bem famoso nesses últimos anos, que é O Deus que Destrói Sonhos. Tanto esse como O Deus que Destrói Sonhos são boas indicações para você que quer começar a ler sobre literatura cristã, a ler livros que possam agregar na sua caminhada a santificação. Esse livro ele vai tratar sobre como nós cristãos temos a tendência, e não somente cristãos, como nós seres humanos temos a tendência a olharmos somente para si, o nosso ego, o nosso orgulho. E o Rodrigo Bibo vai nos convidar a pensar de uma forma cristocêntrica e bíblica acerca de como deve ser o caminhar com o Senhor, como deve ser a caminhada da fé, a olhar para Cristo e olhar menos para si mesmos. O segundo livro dessa lista é A Vida Crucificada, de W. Tozer, publicado pela editora Vida. Esse livro ele tem a proposta de nos trazer uma didática e uma vivência cristã aprofundada à luz da teologia da cruz. O que é essa teologia da cruz? Vou citar uma pequena frase para vocês terem uma ideia desse livro. O que entendo por vida crucificada? É uma vida inteiramente entregue ao Senhor, em absoluta humildade e obediência, um sacrifício agradável ao Senhor. Então a W. Tozer vai trazer como viver uma vida de experiência cristã profunda, como viver a vida cristã e a jornada cristã à luz da cruz. A terceira indicação, Finalmente Vivos, de John Piper, publicado pela editora Fiel. Esse livro, muito bom, conhecidíssimo por nós cristãos, e é um livro que vai tratar sobre acerca do novo nascimento. O que acontece depois que nascemos de novo, o porquê que é necessário nascermos de novo, quais são as suas implicações para a vida. O John Piper ele vai tratar acerca desse tema geral do novo nascimento, da regeneração, e vai discutir um pouco sobre as suas nuances, as suas implicações para a vida cotidiana do crente. Quarta indicação dessa lista é nada mais nada menos que Manso e Humilde, do Dane, aqui publicado pela editora Pilgrim. Esse livro tem como subtítulo Coração de Cristo para quem peca e para quem sofre. O livro busca desfazer algumas expectativas humanas acerca de Deus, mostrando que ele não é um Deus econômico no que dá. Pelo contrário, ele nos ofereceu o seu melhor, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Esse próximo livro, confesso que é um dos meus xodós dessa lista, por mais que não seja um livro tão conhecido e não seja um livro tão recente, mas quando eu li ele alguns anos atrás, foi de grande impacto para a minha vida. Eu estou falando do livro Paixão pelas Almas, de Oswald Smith, publicado pela editora Vida. Esse livro ele vai falar sobre reavivamento, sobre quais são seus obstáculos, por que devemos buscar um reavivamento, de quem é a responsabilidade desse reavivamento
de por que precisamos buscar um reavivamento. E o Oswaldo ele vai trazer de maneira muito profunda e muito clara para nós todas as nuances e as implicações acerca do avivamento e do porquê devemos buscar ele. Aqui ele vai tratar sobre o pecado, sobre a oração, sobre a leitura da palavra, de formas tão profundas, implicadas ao avivamento cristão, e que vai abrir os seus olhos. O próximo livro que eu vou trazer agora é de uma coletânea, de uma coleção muito conhecida por nós e de um dos autores mais conhecidos, mais renomados da literatura cristã. Estou falando agora de C.S. Lewis, e o livro que eu vou indicar agora é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Aqui o C.S. Lewis ele vai trazer vários diálogos de como se fosse o diabo tendo um diálogo com um demônio aprendiz, e aqui ele vai ensinar as artimanhas, as estratégias de Satanás para destruir, para matar, para levar os crentes para longe do caminho do Senhor. E aqui é de grande importância a gente entender quais são as estratégias do nosso inimigo, para que a gente possa lutar com as armas certas. O próximo livro também é do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Esse livro, ele é escrito por C.S. Lewis ali por volta da Segunda Guerra Mundial, um período de grandes tensões, e C.S. Lewis ele vai trazer uma perspectiva à luz das Escrituras com doutrinas e bases cristãs de forma muito simples, de forma muito profunda. Então vale a pena a leitura Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis. O próximo livro que eu vou trazer agora se chama Ego Transformado, do Timothy Keller. Esse livro também de grande profundidade, um livro pequenininho, acho que não chega nem a 50 páginas. O Timothy Keller ele vai trazer sobre a humildade, sobre o combate ao ego humano, ao combate ao orgulho do nosso próprio coração. É um grande guia prático para a nossa vida, para mantermos uma vida piedosa à luz das Escrituras. O próximo livro é para você que tem chamado, tem vocação ministerial, seja você pastor, missionário, que é o livro Amado Timóteo, aqui do Thomas K. Askell, que foi um compilado dele, uma coletânea que ele faz, que são cartas fictícias de pastores a um novo candidato ao ministério que denominam de Timóteo. E aqui vai ter uma série de lições, uma série de conselhos de pastores que já estão na caminhada cristã, já estão na caminhada do ministério e dão conselhos, indicações ao jovem Timóteo. Então você que está ingressando, que Deus tem falado ao seu coração para ingressar no ministério, uma ótima indicação, amado Timóteo. E vamos para a nossa última indicação de livro. Aqui eu destaquei e coloquei ele no final, porque é um dos meus livros favoritos da vida. Estou falando de Confissões de Santo Agostinho. Esse aqui é um box da editora Petra, inclusive muito bonito por sinal. Santo Agostinho nessa obra ele vai tratar acerca da sua própria vida. Ele vai confessar vários pecados, vai confessar a natureza da sua humanidade e vai começar meio que um desabafo com o próprio Deus. Vai falar desde a sua meninice até a sua idade adulta e vai tratar acerca das nuances, das vivências que ele teve com o Senhor e que teve com o mundo e que vai olhar com o propósito de Deus acerca disso tudo.
Bem, chegamos ao final da nossa lista. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais indicações de livros, quer refletir sobre alguns temas, coloca aqui embaixo nos comentários. E se você também gostaria de ter visto algum outro livro nessa lista, coloca aqui embaixo nos comentários também. Caso você tenha gostado desse vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Esse é o primeiro vídeo para a honra e glória do Senhor. E creio que pode ser uma grande jornada, uma jornada muito edificante para mim e para vocês. Que Cristo vos abençoe.